Olá, Tassiana, boa noite. Tô aqui, a gente tá chegando aqui para mais uma quarta-feira. Ainda tô organizando o celular que não tá querendo ficar no lugar. Se você estiver me ouvindo, dá um ok, dá um aceno aí pra mim, só pra eu saber que você tá me ouvindo, tá certo? Tá me ouvindo? Boa noite, meu amor. Tá me ouvindo bem? Bom, eu espero que sim. Vamos dar mais um tempinho pro pessoal ir chegando, né? A gente tá. Hoje quem vai estar aqui com vocês sou eu, para mais uma reflexão da palavra de Deus, né? Para a gente meditar um pouquinho junto a respeito dos ensinamentos do Senhor. Vamos dar só um tempinho para o pessoal ir entrando e espero que a conexão da internet ajude, que às vezes a gente fica caindo, né? Porque a conexão não é satisfatória. Mas eu espero que esteja tudo ok, né? Que o som esteja bom. Você tá me ouvindo bem, Tassiana? Muito bem. Enquanto o pessoal não entra, a gente já pode ir abrindo no Evangelho de João. Hoje a gente vai pensar um pouquinho. Ai, que bom! Obrigada! A gente vai meditar um pouquinho, né, a respeito do texto de João 20. Quem acompanhou até a quarta-feira passada, poder acompanhar. Na semana passada o pastor falou um pouquinho sobre o túmulo vazio, né? Muito bem, ó, o pessoal começando a chegar, glória a Deus. Que bom, sejam bem-vindas e bem-vindos. É muito bom nós estarmos, né, na presença do Senhor e aprendermos um pouco a respeito da sua palavra, daquilo que ele deixou registrado nas Escrituras, né, para comunicar aos nossos corações, comunicar às nossas mentes, os seus ensinamentos, os seus preceitos maravilhosos, a fim de que possamos nos aprofundar no conhecimento da sua palavra e desenvolvermos uma prática, né, melhor, uma prática mais condizente com uma prática mais condizente com aquilo que nós acreditamos, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo cristão, é conhecer, se aprofundar, né, no conhecimento das Escrituras e poder ter uma prática melhor, né, ter uma vida melhor. Eu lembro que quando eu estava ensinando na escola dominical as crianças, né, os juniores, tinham uma das revistas, né, de um dos trimestres que a proposta era pensar a fórmula da felicidade, né, como ser feliz. E a gente vai aprendendo que podemos ser felizes quando nós conseguimos aprender e praticar os ensinamentos do Senhor Jesus, né, do seu Evangelho, quando conseguimos contagiar outras pessoas também com esses ensinamentos, com os valores do reino de Deus, e aí nós conseguimos fazer a diferença na nossa geração. Isso é de fundamental importância. Eu acho que quando nós paramos um pouco para pensar a respeito de quem nós somos e qual a razão da nossa existência, dentre esses pensamentos a gente pergunta, né, qual a razão de eu estar aqui, né, por que eu faço parte desse mundo e tal. Então uma dessas razões é nós influenciarmos a nossa geração com os valores do reino de Deus, com os princípios do Senhor, aquilo que vem do coração de Deus para a humanidade.
através da sua palavra, não é não? Então, minha gente, na semana passada, o pastor Jades, ele tratou um pouco sobre o túmulo vazio, né? Depois de tratar a respeito a respeito da morte de Cristo e de todos os acontecimentos naquele momento, né? Naquele fatídico dia em que Jesus, fatídico dia para ele que sofreu na carne, no sentido do ser humano Jesus, do homem Jesus, mas que para nós é motivo de grande alegria nós estarmos sendo alvo do seu amor, e a sua morte trouxe vida a todos nós, né? Oi, Luci Carla, oi, Luci Laços, né? Que eu acho que é o seu também. Sejam bem-vindos, Silvan, Jéssica, né? Muito bem, seja bem-vinda. Que bom estarmos reunidos, né? Eu não sei quantos estão sabendo, o pastor Jades, ele se acidentou, sofreu uma fratura no pé, está aguardando cirurgia. Hoje eu não sei, estava para definir se ele ia conseguir fazer a cirurgia. Se não conseguir, hoje, sexta-feira, ele deve estar realizando o procedimento, né? Então vamos orar pela vida dele, vamos interceder, né, por esse momento que ele tem atravessado. A gente sabe que ficar em um hospital, né, nessa espera não é nada agradável. Então que cada um de nós possamos estar apresentando a vida do nosso pastor nas mãos do Pai, né, nas mãos do Senhor, e intercedendo por ele durante esse período em que ele vai ficar de molho, né, vai passar um tempinho de molho, mas a gente continua, a gente dá seguimento a esse momento de meditação da palavra. E também, logo que for possível, ele vai voltando para fazer as reflexões, né? O que ele puder fazer em home office, eu tenho certeza que ele vai sentir muito prazer em fazer, porque ele gosta, né, de estar nesse contato com a palavra de Deus, e ele gosta também de estar nesse contato com vocês, conosco, né? E crescendo e sendo edificado em coletividade, né? Muito bem. Nesse momento a gente vai fazer uma oração, tá certo? E depois a gente vai começar a leitura do texto e dar seguimento em alguns pontos do que esse texto nos apresenta, tá bom? Feche aí seus olhos, vamos falar com Deus? Querido Deus, nós queremos te agradecer a tua bondade, o teu cuidado conosco. Queremos agradecer porque o Senhor tem nos desafiado, Senhor, a melhorarmos e estarmos mais próximos do Senhor. Pedimos que nesse momento o Senhor esteja repreendendo toda a ação do inimigo, toda a distração do inimigo, ó Deus, tudo que ele possa tentar produzir em nossas vidas, mas que o teu Santo Espírito nos fortaleça, que o teu Santo Espírito nos ensine e que o Senhor, Pai, esteja edificando nossas almas através da tua mensagem. Pedimos ainda que tu estejas acompanhando a vida do pastor Jades, que está internado, que tudo corra de acordo com os teus propósitos, Senhor, para a vida dele. Peço que o Senhor esteja guardando e protegendo a sua saúde. Peço também proteção e cuidado sobre a vida de Carol e das meninas, para que tudo corra dentro do que está programado, ó Deus, na tua agenda para a vida dessa família tão querida. Queremos ainda apresentar a vida da nossa igreja, colocar nas tuas mãos, Senhor, a vida dos teus filhos e filhas que estão debaixo dos nossos cuidados. Peço que o Senhor nos capacite para cuidar, ó Pai, dos teus filhos e filhas queridos. Peço também que o Senhor esteja derramando bênção sobre a vida, ó Pai, desses homens e mulheres que fazem parte da nossa comunidade. Peço que o Senhor nos dê sabedoria e entendimento, que o Senhor nos ajude a enfrentar o dia a dia, que o Senhor traga a provisão, Senhor, do alimento, a provisão das necessidades, o recurso para pagar nossas contas. Peço também, Senhor, que tu esteja fortalecendo a fé do teu povo, ó Deus, que o Senhor nos ajude a caminhar de modo adequado
adequado e condizente com a Tua palavra, Pai. Pedimos ainda, Senhor, que o Senhor derrame cura sobre os enfermos. Peço que o Senhor restaure a saúde, Senhor. Peço também que o Senhor visite os nossos idosos, que eles se sintam amparados pelas Tuas mãos e que eles descansem, Senhor, debaixo das Tuas asas. Nós oramos assim porque cremos que Tu és o Deus Todo-Poderoso que faz o impossível acontecer. Glórias ao Teu nome, ó Deus, que nesse momento o Senhor ensine ao nosso coração através desse texto. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Deixa eu só pegar aqui. Ok. Então, minha gente, vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 20. Vamos fazer a leitura e logo em seguida a gente vai meditar um pouquinho a respeito desse texto. E a palavra de Deus nos diz, versículo 11, tá? Do 11 até o 18 é o que a gente vai fazer essa reflexão nesta noite. Então, a palavra de Deus nos diz assim. Maria Madalena tinha ficado perto da entrada do túmulo, chorando. E enquanto chorava, ela se abaixou, olhou para dentro e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus. Um estava na cabeceira e o outro nos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que você está chorando? Ela respondeu: Levaram embora o meu Senhor, e eu não sei onde o puseram. Depois de dizer isso, ela virou para trás e viu Jesus ali de pé, mas não o reconheceu. Então Jesus perguntou: Mulher, por que você está chorando? Quem é você? Quem é que você está procurando? Ela pensou que ele era o jardineiro e por isso respondeu: Se o Senhor o tirou daqui, diga onde o colocou e eu irei buscá-lo. Maria, disse Jesus. Ela virou e respondeu em hebraico: Rabone. Essa palavra quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segure, pois ainda não subi para o meu Pai. Vá se encontrar com os meus irmãos e diga a eles que vou subir para aquele que é o meu Pai e o Pai deles, o meu Deus e o Deus deles. Então Maria Madalena foi e disse aos discípulos de Jesus: Eu vi o Senhor, e contou o que Jesus lhes tinha dito. Amém? Então, minha gente, vocês que têm acompanhado todo esse período, né, que a Bíblia retrata, que o evangelista João o Batista, aliás, João o Apóstolo, sim, ele retratou o período da morte de Jesus, retratou o seu julgamento, o seu sacrifício, retratou também a dor de sua mãe, né, de estar ali diante da cruz, lamentando, né, a morte do seu filho querido, do seu primogênito. Também vocês acompanharam todos os fenômenos naturais que aconteceram junto com a morte de Jesus, fenômenos esses que levaram o centurião a reconhecer que, de fato, Jesus é o Filho de Deus, uma verdade irrefutável, que os corações quebrantados não podem duvidar. E após isto, vocês também acompanharam que Jesus foi sepultado e que ao 3º dia ele ressuscitou. E aí vocês acompanharam aquele trecho, né, do túmulo vazio, em que as mulheres foram lá para derramar azeite sobre ele, azeite e óleos, né, perfumados. E quando chegaram lá, o túmulo estava vazio, a pedra havia sido retirada. E elas foram, contaram aos discípulos, e os discípulos correram para ver Jesus, né, Pedro e João, que se autodenomina, né, o discípulo amado.
E quando chegaram lá, verificaram e constataram que de fato o túmulo estava vazio. E nesse momento aqui a gente vê Maria Madalena, porque ela também estava acompanhando os discípulos, porque ela também queria conferir, né, o que é que havia acontecido com o mestre. E quando ela chegou lá, ela viu aquele túmulo vazio. Imagina o quão desolada ela ficou. Imagina você perder alguém que você ama profundamente, que você admira, que você acompanha, alguém que foi capaz de transformar a sua vida. Maria Madalena foi uma mulher que, de fato, experimentou essa transformação, experimentou essa intimidade com o mestre, no sentido de que ele a conheceu, né, quando ela ainda era considerada pecadora, e o encontro com Jesus mudou completamente a sua vida a partir do momento que ele lhe ofereceu perdão. E ela se tornou uma nova mulher, ela se tornou uma nova criatura e passou a ser uma seguidora fiel de Jesus, de acompanhar o seu ministério, de estar lá para ajudar a suprir as demandas não apenas do mestre, mas também dos apóstolos que estavam com ele, e que uma hora iam ter fome, iam precisar daquele cuidado, daquele suprimento do alimento, iam precisar de acolhimento. Então, as mulheres que acompanhavam Jesus no seu ministério, e haviam muitas mulheres, essas mulheres elas cumpriam esse papel, né? O papel de acompanhar o trabalho do mestre, dos seus discípulos, e de estar contribuindo para suprir seus momentos de fome, para suprir quando precisava de algum descanso, quando precisava de algum afazer, que era a especialidade das mulheres. Então elas estavam ali prontas e disponíveis, não apenas para ouvir o Evangelho e aprender dele, mas para servi-lo. E aí, com Maria Madalena não era diferente. Então, como não desenvolver um amor tão grande por alguém que você admira, por alguém que foi capaz de tocar na sua vida, de lhe conhecer profundamente e ainda assim lhe amar, não é? E aí aquela pessoa é tirada de uma forma tão violenta, porque a gente muitas vezes tende a celebrar a morte de Jesus, a tratar da sua morte como um memorial, como a gente tem o hábito de fazer nos momentos de ceia. A gente trata do memorial, né, da morte de Jesus, mas a gente não pensa na tragédia dessa morte, humanamente falando, né? Então Jesus, ele foi retirado do convívio humano, né, dos seus discípulos, dos seus seguidores, de uma forma muito violenta, né? Ele foi levado, foi julgado de uma forma injusta, porque sabemos que houveram mentiras sendo destiladas ali para colocá-lo sob pena de morte. E após a sua morte, aliás, no processo de sua morte, ele foi torturado duramente, né? Com aquelas chicotadas que a gente vê falando. E se a gente, provavelmente o pastor Jades falou, né? Que nos chicotes, nas pontas dos chicotes, tinham pedaços de osso, pedaços de ferro, que quando era, né, batido na sua carne, e quando era puxado, né, rasgava sua carne, levava consigo pedaços, né, da sua pele, né, dos seus músculos. Então Jesus, ele foi duramente torturado por amor a mim e a você. Então, de fato, acompanhar todo esse processo para Maria e para as outras mulheres que eram seguidoras de Jesus deve ter sido extremamente doloroso, deve ter sido extremamente chocante, né? Deve ter trazido para elas a sensação de desespero, de angústia, aquela sensação de impotência, porque eu não posso intervir para sanar a dor do meu mestre, daquele a quem eu amo profundamente.
Então, provavelmente, Maria, ela estava imbuída, ela estava cheia daquele sentimento, né? Não apenas o luto, mas o luto diante de uma tragédia, né? Diante de algo extremamente violento, que foi a morte de Jesus Cristo. E, por fim, ele ser exposto nu naquele madeiro, o que era um sinal de grande humilhação. Imagina, o seu mestre está completamente exposto de uma maneira constrangedora para que todos pudessem olhar, escarnecer dele, né? E tripudiar sobre o sofrimento que lhe foi imposto naquele processo de morte, né? E após isso, na cruz, cravar os pregos nas suas mãos e pés e ver as horas passando e o seu corpo sofrendo aquela dor, né? Sofrendo o peso dos nossos pecados. Então, para qualquer seguidor, aquilo ali foi muito duro. Então, o desejo daquelas mulheres após a sua morte, embora que a gente sabe que quando as pessoas morrem, por mais que elas queiram prestar alguma última homenagem, por mais que se queira fazer a preservação do corpo, e naquela época a tradição era embalsamar, né, colocar aqueles bálsamos cheirosos, né, naquele corpo e envolvê-lo com ataduras para que aquele cheiro permanecesse por mais tempo e aquele perfume fosse capaz de se sobrepor sobre o cheiro, né, da carne apodrecendo. Então, era o desejo como prestação de última homenagem das mulheres. Então, era comum que elas cumprissem esse ritual. Então, para elas era extremamente significativo esse momento de ir até o túmulo, de poder, né, prestar essa homenagem, demonstrar esse afeto, esse amor, essa devoção a quem tinha transformado suas vidas em algo com sentido, com razão de ser, né? E Maria, quando chegou ali, encontrou aquele túmulo vazio, com a presença de 2 anjos que ela nem conseguiu entender que ali o que ela estava vendo, na verdade, eram anjos, né? Ela viu 2 homens e ela fez, mas onde? Onde está o meu mestre? E ela chorava, né? Uma das coisas que a gente pode pensar a respeito desse desalento de Maria é que quando nós estamos cobertos com a nossa tristeza, com o nosso desalento, quando nós estamos lavados pelas nossas lágrimas de dor e desespero, nós não conseguimos enxergar com clareza as coisas que estão diante de nós. E Maria, ela olhou para os anjos e ela não conseguiu identificar os anjos porque os seus olhos estavam embaçados pela sua dor, embaçados pelas suas lágrimas, né? Embaçados pelo seu sentimento de luto. E ela não conseguia enxergar com clareza. Isso acontece conosco quando nós estamos também com os nossos olhos embaçados, né, pela dor que carregamos, pela tristeza, pela perda, né, que sofremos. Na semana passada faleceu uma amiga minha que trabalhou comigo num acidente trágico. Faleceu ela, o marido, né? Deixaram uma filha de 4 anos. E a gente, embora não tenha nos últimos anos aquela convivência próxima, né? Aquela forma de perda, né? Aquela forma de morte me tocou tão profundamente que eu chorava. Às vezes eu parava nos cantos e ficava pensando, meu Deus, que tragédia, né? E eu chorava. E eu fico pensando em Maria, né? E do tanto que ela era próxima de Jesus. Então, eu fico imaginando a constância que ela tinha no seu choro, né? Ao derramar suas lágrimas, ao expressar sua dor. Porque não é fácil lidar com as perdas. Não é fácil perder quem se ama. E aí, aquela sensação de não conseguir se despedir adequadamente daquela pessoa também é uma razão que nos leva a ficarmos com o coração cheio de lágrimas, né? Com nossa alma pesada, com nosso olhar, né, caído, com nossas feições caídas por causa da tristeza. E aconteceu que Jesus estava ali naquele lugar.
e ela nem pôde olhar para ele, porque ela não conseguia enxergar nada além da sua dor. Às vezes nós estamos vivendo circunstâncias em nossas vidas em que nós não conseguimos enxergar nada além da nossa dor. E é desafiador demais para nós encontrarmos alento apesar da dor, encontrarmos amparo, consolo, né? E o consolo só chegou para Maria quando Jesus lhe chamou pelo nome. Porque quando ela falou com ele, ele perguntou: por que você está chorando, né? E ela, pensando que era o jardineiro, ela dizia: mas por que vocês levaram ele? Para onde levaram ele? O desejo do coração dela era resgatar aquele corpo, né, ferido, aquele corpo machucado, castigado pelo sofrimento, pelas torturas. O seu desejo era levá-lo para um local onde ela pudesse colocar os seus azeites e cuidar do seu corpo para que ele pudesse, enfim, ser sepultado em paz. E aí ela não tinha reconhecido Jesus. Às vezes nós já estamos sendo cuidados pelo Senhor diante das tragédias da nossa vida. Às vezes nós já estamos sendo amparados pelo Senhor diante do sofrimento, diante da ausência, né, do abandono, diante dos abusos e das violências que são sofridas. Mas a gente não consegue enxergar o Senhor, porque tudo que a gente vê é dor. Para onde a gente olha, a gente só vê a nossa dor, o nosso desespero, a nossa angústia, a nossa solidão. Mas o Senhor é presente. Jesus prometeu, lá em Mateus, a gente encontra isso, Mateus 28, Jesus dizendo: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o fim dos tempos, até a consumação dos séculos, até que eu volte, eu estarei com vocês. E aí a gente às vezes se desapercebe dessa presença do Senhor, desse seu olhar de misericórdia, dessa sua mão estendida, dessa sua voz doce que nos chama pelo nosso nome. O Senhor nos chama pelo nome porque Ele nos conhece. Ele não vai chamar vocês, só de filha, minha ovelha, não. Ele vai chamar a mim e a você pelo nosso nome, porque Ele sabe quem nós somos. Ele conhece a nossa história, conhece a trajetória da nossa vida. E apesar dos erros e das escolhas ruins que temos feito, Ele continua a nos amar. E quando Ele chama Maria, parece que a venda dos olhos de Maria é retirado. Parece que a tristeza dá um lugar à alegria. Parece que o luto dá um lugar ao sentimento de júbilo e de festa. Porque encontrar com o Senhor Jesus precisa ser algo que traga para nós vida. E a vida tome o lugar onde a morte ocupava. E a alegria tome o lugar onde a dor imperava. E sejamos capazes de saltar e de reconhecer que não estamos sós. Quando Jesus aparece ali para Maria, foi uma das primeiras sinalizações que Ele deu, né, para ela, dizendo: você não está só. E hoje Ele diz para mim e para você também: você não está só. Não importa o tamanho da sua dor, não importa o tamanho do teu sofrimento, não importa o quão duro tem sido o seu luto. Você não precisa passar por nada disso sozinho. Eu estou com você. Então é uma grande alegria nós podermos reconhecer a presença do Senhor Jesus como sendo algo constante em nossas vidas. E em meio às tragédias que acontecem, nós podemos nos
nos lançar aos seus pés. Nós podemos nos refugiar debaixo do seu cuidado, debaixo das suas asas, né? O salmista retrata o amor do Pai como uma galinha de asas abertas que acolhe os seus pintinhos e ali os protege, os aquece, sabe? Cuida deles. E nós somos esses que às vezes precisamos nos sentir acolhidos, protegidos, né? Cuidados. Quando nós reconhecemos a presença do Senhor em nossas vidas, é possível sentir esse cuidado, é possível sentir esse amor, é possível perceber que não estamos sozinhos. E aí, quando Maria ouve a sua voz, ela também o reconhece, né? Ela reconheceu quem o chamou, né? A sua voz, e ela pôde ter os seus olhos desvendados e ela o chama por uma expressão hebraica, né, Rabone, que também quer dizer mestre, e que no grego seria rabino, né, seria a mesma coisa, é apenas uma questão de linguagem, mas ela reconhece que aquele não era o jardineiro, ela reconhece que aquele não era um anjo, nem era um soldado romano, nem era um apóstolo, era o próprio Cristo. Então, reconhecer e diferenciar a voz do Senhor é extremamente importante. E quando a gente não tem intimidade com o Senhor, a gente não consegue reconhecer a sua voz falando aos nossos corações. Se esse é o seu caso, você pode pedir ao Senhor: Deus, me ensina a ouvir a tua voz, me ensina a reconhecer o teu chamado, que quando o Senhor pronunciar o meu nome, que o meu coração se encha de alegria. Fale isso para Ele, porque eu tenho certeza que Ele fará coisas serem modificadas no seu interior. O Deus que eu conheço é um Deus que é todo-poderoso, capaz de gerar essa transformação e essa maturação no nosso interior, a fim de que possamos não apenas reconhecer a sua voz, mas saber que o seu amor e o seu cuidado não se apartam de nós. E então, depois disso, né, essa versão aqui do livro de João, do Evangelho de João, diz que ela quis tocá-lo e ele disse: não me toques, porque eu ainda não fui para o Pai, né? Mas os estudiosos afirmam que nos outros evangelhos a expressão usada não quer dizer sobre o toque, mas sobre o temor. Então a ideia é que Maria, ela se jogou aos seus pés e ela o adorou, e ela ali prostrada, ela lançou suas lágrimas agora de alegria diante do Senhor. E a ideia, né, que os estudiosos trazem para a gente é que ao mesmo tempo ela se encheu de temor. E como é que a gente sabe disso? Porque Jesus, ao encontrar com os apóstolos, logo lá mais adiante, no verso 28, 27, 28, ele encontra com Tomé, que não acreditava que Jesus havia ressuscitado. E Jesus diz a ele: aqui os furos das minhas mãos, os furos dos meus pés, você quer tocar? Né? Toque aqui, sinta as minhas feridas, porque o espírito não tem carne nem tem osso. Então Jesus, a restrição não era o toque, mas me parece que nesse momento Jesus tinha urgência de que fosse anunciado aos seus discípulos, aos seus seguidores, que ele havia ressuscitado, porque Jesus iria encontrá-los e ensiná-los antes de subir ao Pai. Então, a conotação é essa, de que Maria deveria se apressar, né? Primeiro, deveria não ter medo, apesar dela ver alguém que estava morto e reviveu, né? Mas também a ideia de que ela se apressasse para anunciar aos demais tudo que ela tinha visto e ouvido, a fim de que o encontro com os discípulos, entre Jesus e os discípulos, fosse algo que acontecesse sem demora. E então, aqui a palavra fala, né, que Maria foi, aqui, né, no verso 18, diz que ela foi e disse aos discípulos de Jesus: eu vi o Senhor. E contou o que Jesus tinha dito. Então, o evangelista, ele
ele trouxe esse diálogo, mas nós acreditamos que houve mais coisas nesse diálogo, que houve uma interação um pouco maior, a fim de que Maria pudesse anunciar. Quando eu olho para esse texto, eu fico pensando algumas coisas. A primeira coisa que eu penso é que o Senhor, ele continua tendo urgência, sabe? De que seja anunciado o seu amor, de que seja anunciado o seu evangelho. Nós temos visto, principalmente nesse período de pandemia, que muitas vidas têm sido ceifadas, algumas pela enfermidade, outras por tragédias, outras por tantas outras razões, né? Por causa da idade, a gente não sabe, mas a gente tem ouvido as notícias a respeito das pessoas que têm sido ceifadas da nossa convivência, alguns da nossa família, alguns conhecidos, nossos vizinhos, nossos amigos, alguns conhecidos dos nossos conhecidos. Então, é muito presente ouvir história de pessoas que têm sido ceifadas, que suas vidas têm sido encerradas, né? E a gente fica pensando que é nossa obrigação, enquanto seguidores do Senhor, fazer essa anunciação, compartilhar com as pessoas que Jesus vive, que Jesus ressuscitou, que Ele está presente. E também nós precisamos buscar reconhecê-los, porque é urgente, porque nós não sabemos o tempo, nem o das pessoas, nem o nosso tempo, mas sabemos que é necessário, que é um compromisso que deve ser nosso, de partilhar dessa notícia de que Jesus vive, Ele está vivo. E Ele não quer apenas estar vivo, mas Ele quer estar vivo dentro de cada um de nós. Então que tenhamos pressa de anunciar a Jesus Cristo, ao seu amor, para aqueles que não o conhecem. Que nós busquemos as palavras e as estratégias adequadas, né, para testemunhar a respeito do seu amor, a respeito do seu sacrifício, da sua doação, né? Porque a gente vive um tempo em que as pessoas estão imbuídas nos seus egoísmos, nos seus mundinhos, e elas têm criado seus deuses, né? Quais serão os deuses dessa geração? Alguns têm realmente se entregado ao dinheiro, né? Ao amor ao dinheiro. Outros têm se entregado ao amor aos prazeres da carne, ao sexo, masturbação e tudo mais. Outros têm se entregue àquela coisa da fisicultura, de ser perfeito, de adquirir um corpo perfeito. Outros têm tido as neuras a respeito da sua alimentação, o que é que pode comer, o que é que não pode, e aquilo se torna o centro da sua vida. É errado fazer exercício? Não. É errado ter uma vida sexual saudável dentro do seu casamento? Não. É errado você ter dinheiro? Não. É errado você ter uma alimentação saudável? De jeito nenhum. Tudo isso é bom para que sejamos pessoas sociais saudáveis. O que é errado é tornar isso ídolos na nossa vida, é tornar isso motivo de adoração. E algumas pessoas têm feito isso, têm vivido em função somente de como se alimentar e tal, em função somente das suas atividades físicas, para se tornar cada vez mais perfeito, escultural, cheio de curvas, né? Tem pessoas que vivem em função de ganhar mais dinheiro e mais dinheiro, tem pessoas que vivem em função dos prazeres da carne, e é por isso que o mercado do sexo tem faturado milhões e milhões todos os anos, explorando mulheres, explorando crianças, fazendo tráfico de pessoas, né, para outros países, a fim de que se tornem prostitutos, né, prostitutas. E assim, deixa eu só dar um gole d'água. E assim, muitas vidas têm sido realmente sacrificadas para sustentar esse mercado, né, que está imposto aí.
Então a Igreja de Jesus Cristo, ela precisa se expressar e expressar que o Deus que nós adoramos é um Deus vivo e transformador, que restaura e redime o pecador. E aí precisamos estar atentos para não cair nas ciladas que Satanás tem colocado diante de nós e não está contribuindo com os mercados que têm, né, sido lançados aí para a gente consumir, né? E o próprio consumismo é uma dessas coisas também. Deuses da nossa geração, deuses da nossa sociedade que tem tomado todo o espaço na mente e no coração das pessoas. Pessoas que vivem em função de coisas. Sabe, eu acho que as coisas foram feitas para contribuir com a nossa existência e nos dar saúde, nos dar equilíbrio e contribuir com a nossa felicidade, mas elas não devem ser o centro da nossa felicidade, nem deve ser o centro da nossa existência. Então, por causa disso, há uma urgência na anunciação, mas não é na simples anunciação. Às vezes você encontra na parada de ônibus uma pessoa falando do amor de Jesus e dizendo: oh, Jesus, ele vai voltar, Jesus está vivo, Jesus te ama, Jesus tem algo para a sua vida, ele quer te abençoar. Você encontra pessoas dizendo essas verdades, mas não é só isso. É que essa fala ela seja acompanhada de uma prática condizente com a fala, uma prática cheia de misericórdia, de compaixão, uma prática cheia de perdão, que nós sejamos capazes de nos tornar pessoas perdoadoras e não pessoas rancorosas, né? Pessoas cheias de mágoa. E aí a gente percebe que existem tantos relacionamentos que estão sendo quebrados e partidos e, sabe, danificados porque nossos corações têm dado lugar a coisas que não são condizentes com o amor de Jesus. E essas coisas têm a ver com a falta de perdão, tem a ver com a falta de misericórdia, com o rancor, com o sentimento de vingança. E muitos de nós temos realmente dado lugar a essas coisas. Então, quando nós manifestamos essas obras, nós estamos manifestando a obra da carne, como fala lá em Gálatas 5, né? Que fala das obras da carne e das obras do Espírito. E aí nós precisamos, aliás, do fruto, né, do Espírito. Nós precisamos ter as características do fruto do Espírito. E eles precisam ser mais fortes dentro de nós do que os frutos da carne. E aí a gente pode dar uma olhadinha naquela lista, né, e ver se alguma daquelas coisas que estão sendo listadas pelo apóstolo Paulo, se elas de fato têm dominado a nossa vida, se têm sido os reis, né, os imperadores da nossa existência. E aí a gente precisa realmente buscar em Deus o equilíbrio necessário. Pedir a Ele sabedoria. Senhor, olha, eu não sei como equilibrar a minha vida, eu não sei como equilibrar a minha existência. De repente eu estou tornando alguma coisa como ídolo que tem tomado o lugar que é teu. Então peço a tua ajuda, peço que o Senhor me ajude a me livrar disso, a colocar o Senhor no centro da minha vida e depender completamente do Senhor. É um desafio para nós, é um desafio. Mas assim como Jesus tratando com Maria Madalena, ele demonstrou essa urgência. É urgente que você e eu possamos colocar na balança da nossa vida o que é que está sendo o centro, a razão de nós acordarmos, o que é que tem tomado todo o tempo e todo o espaço e toda a energia, né, que nós investimos no nosso dia a dia. Será mesmo que é glorificar a Deus? E aí, para você ser essa pessoa que está glorificando a Deus, você não precisa necessariamente estar cumprindo todos os dias os rituais religiosos. Não é nada disso. Mas é você cravar no seu caráter princípios e valores relacionados com o reino de Deus. E a gente só consegue fazer isso primeiro sabendo que princípios e valores são esses. São princípios que nós encontramos aqui na palavra de Deus. Mas também nós precisamos ter uma conduta cheia de misericórdia e de graça, que está conectada com aquilo que a gente prega. E aí, às vezes, a gente nem vai precisar abrir a boca para falar, para pregar, porque isso vai ser algo
que vai ser nossa característica. Ah, cadê fulano? Ah, aquela pessoa tem um coração generoso, né? Eita, glorificado seja o nome do Senhor. Aquela pessoa é uma pessoa misericordiosa. Eita, glorificado seja Deus, né? Ah, aquela pessoa é uma pessoa cheia de compaixão. Então, que nós sejamos conhecidos, né, por esses princípios e por esses valores que têm a ver com Jesus Cristo, que sejamos pessoas leves, que sejamos pessoas preocupadas mesmo em desenvolver características semelhantes à do Senhor, características essas que sejam reconhecidas, não para a nossa glória, mas para a glória do nome do Senhor. E aí, depois que Jesus diz a Maria, né, que ela precisa ir, ela obedece. O que é que Deus tem te mandado fazer? Com quem é que Deus tem te mandado falar? Porque ela foi correndo e ela encontrou os discípulos e ela falou com eles e ela contou tudo que ela ouviu do mestre, como foi seu diálogo, né? Como foi que de repente ela estava cabisbaixa e com os olhos embaçados e de repente os seus olhos foram limpos e ela pôde ver, né? O que é que nós também precisamos compartilhar com as pessoas, né? A respeito de Cristo, a respeito do amor, né, que Ele tem desenvolvido em nossas vidas. Pense sobre isso, que o Senhor Deus te capacite para que você compartilhe realmente, né, as verdades do Evangelho, mas não apenas com aquela fala que às vezes é tão repetitiva, né, por tantas pessoas, mas que a sua vida aponte para o reino dos céus. Que você coloque como prioridade na sua agenda, né, ser parecido com Jesus. É desafiador, mas a cada passo que nós conseguimos avançar é extremamente gratificante, é motivo de muita alegria. Que você possa perceber a presença do Senhor Jesus na sua vida, porque Ele não vai te abandonar. Que você possa reconhecer a sua voz quando Ele chamar pelo seu nome, e Ele te conhece pelo seu nome. Que você possa perceber a urgência de proclamar o Evangelho do Reino de Deus e que você obedeça, assim como Maria fez. Então, são 4 ensinamentos que nós devemos levar esta noite a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Amém? Que Ele continue ensinando ao teu coração, que Ele continue falando ardentemente com você, edificando o teu espírito, fortalecendo o teu caráter, que Ele continue fazendo de você um homem e uma mulher que são grandemente usados por Ele. Que Deus te abençoe. Mas não saia daí, a gente ainda vai conversar um pouquinho sobre algumas coisas, né, da nossa igreja. Mas antes disso a gente vai orar, tá certo? E depois eu vou dar só alguns avisos e é importante que você ainda permaneça um pouco mais para você ficar a par do que está acontecendo, se situar um pouquinho, tá bom? Então, feche os seus olhos mais uma vez, vamos falar com Deus? Ó Deus bendito, nós agradecemos a Tua bondade conosco, agradecemos porque o Senhor tem sido misericordioso, porque o Senhor está cheio de compaixão, porque podemos contar com a Tua presença, podemos contar, ó Deus, com os Teus olhos atentos, porque o Senhor nos conhece pelo nosso nome. Quero agradecer, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós, porque o Senhor nos julga importantes e porque o Senhor confia em nós para fazermos a Tua obra. Obrigada por tudo isso. Peço que o Senhor nos capacite e também nos capacite a obedecermos a Tua voz. Ó Deus bendito, continua cuidando dos Teus filhos e filhas, em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Não sai ainda, tá certo? Nós temos alguns avisos para você. Primeiro aviso para quem ainda não sabe. Você deve estranhar, né? Porque eu estou aqui hoje. Mas o pastor Jades, ele se acidentou no último domingo pela manhã. Ele fraturou o pé, né? E vai ser submetido a uma cirurgia. Ele está internado. Então, se você... Primeiro, eu quero pedir que você continue orando pela vida dele, pela vida de Carol e das meninas. E também dê aquele alô, aquela força, sabe?
aquelas palavras de encorajamento para o seu pastor, né? Porque ele não gosta de estar internado. Quem é que gosta? Ninguém, né? Então nós precisamos mesmo, porque quando nós passamos muito tempo internados, a gente às vezes tem a sensação de que estamos sozinhos e às vezes ficamos um pouco tristes e tal. E aí é muito confortante, reconfortante quando recebemos pessoas que amamos, né? Pessoas que nos amam também. Ele será submetido a uma cirurgia e deve passar, eu acho que mais ou menos um mês afastado por conta disso, né? Inclusive ele enviou um comunicado, né, para o grupo de transmissão, então é possível que você tenha recebido. E aí a gente vai se manter em oração pela vida do pastor, mas também nós vamos fazer a nossa parte. Lembra que o Senhor nos chama e Ele diz que é urgente? É isso aí. A partir do próximo domingo, nós iremos nos reunir apenas no período da noite na igreja, tá certo? Às 18 horas nós vamos fazer a transmissão ao vivo pelo YouTube, como temos feito, né? Mas nós não vamos nos reunir mais pela manhã, pelo menos nesse período de pandemia, tá certo? Então avise seus vizinhos, as pessoas que geralmente se inscrevem, né? A gente orienta que vocês continuem se inscrevendo para participar dos cultos à noite, mas pela manhã a gente não vai ter nenhuma atividade na igreja por enquanto. Quando acabar a pandemia, a gente retorna às salas de escola dominical e aos nossos cultos matutinos, tá bom? Então nós contamos com você para divulgar essa informação, ela é importante. E também nós contamos com você no domingo à noite, não apenas para estar presente nos cultos, mas para dar a sua contribuição. Deus tem te chamado para servir. E qual é o seu serviço? Qual é o seu lugar, né, de serviço? Então, se apresente, diga, eis-me aqui, estou aqui para servir, estou aqui para também contribuir para o bem-estar da comunidade que frequenta aqui na Igreja Batista, tá certo? Então, nós contamos com você. Queremos lembrar também que em breve nós teremos eleição de diretoria, tá certo? Nós estamos vivendo esse período de indicação, e aí se você quer manter a diretoria que já existe, é sua oportunidade. Se você tem algum nome a acrescentar, mesmo sendo o seu, também é a oportunidade. Não abra mão disso, tá bom? É um direito seu. E nós faremos o processo de eleição de diretoria através de convocações de sessões extraordinárias, agora no mês de outubro. A primeira acontecerá no dia 11, e aí nós convidamos você a estar presente, né? Caso não atinjamos o quórum, então nós faremos uma segunda convocação para o domingo seguinte, dia 18, e também se não atingirmos o quórum necessário, nós vamos fazer a terceira convocação e no dia 25 de outubro, se não tivermos feito anteriormente, nós faremos a eleição de diretoria para os próximos 2 anos. E através disso nós iremos cumprir a parte burocrática, né, a parte administrativa, né, de sermos igreja, e dessa forma nós estaremos nos moldes, né, legais, porque aí nós vamos fazer todo o preenchimento de atas e apresentarmos ao cartório e ao banco e tal, para que a partir do próximo ano possamos continuar fazendo as nossas atividades, né, de modo adequado. E nós contamos com vocês para isso, tá bom, minha gente? Então, acabaram-se os avisos, tá certo? Se você tiver algum motivo de oração, manda aí pra gente, pode mandar pra mim. Se você precisar de aconselhamento, de uma conversa, de oração, conta conosco. Nós estamos aqui para servir você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Ele continue cuidando da sua vida. E domingo às 18 horas nós nos encontraremos novamente. Também pela página do YouTube e para aqueles que se inscreverem no culto de forma presencial. Um beijo, que Deus te abençoe.